No vídeo anterior, nós falamos como os conceitos têm história e como os conceitos da psicologia, eles têm historicamente participado na relação das pessoas consigo mesmas. Quando nós estamos falando da relação consigo mesma, da relação de cada pessoa consigo mesma, nós estamos falando de modos de subjetivação. Vimos, então, como a psicologia e os conceitos da psicologia, a própria ideia de que nós somos habitados por um psicológico, né, uma ideia de que haveria uma normalidade, essa normalidade seria parâmetro para a saúde, e haveria também um desvio, pensando na questão de doença mental, ideias como saúde mental e doença mental passam a participar de como as pessoas olham para si mesmas, pensam a si mesmas, se preocupam consigo mesmas, controlam a si mesmas, cuidam a si mesmas, de si mesmas, ou seja, dos modos de subjetivação. Então, nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho como foi esse questionamento de Foucault sobre um dos conceitos que funda o campo dos saberes psíquicos, que é o conceito de doença mental. Abrir aqui a nossa apresentação. No livro chamado Doença Mental e Psicologia, as primeiras perguntas que Foucault coloca são as seguintes, são duas questões. Sob quais condições nós podemos falar de doença no domínio psicológico? O que nos faz falar sobre doença no domínio psicológico? Quais relações podemos estabelecer entre os fatos da patologia mental e os fatos da patologia orgânica? Então, Foucault, ele vai estudar como foi que surge essa ideia de usar para o reino da mente, de usar para o reino que passou a ser chamado de psicológico, esse vocabulário da doença. Assim como a psicologia como ciência teve muita influência das ciências naturais, como a gente viu no vídeo anterior, a ideia também de doença mental vem muito com uma ideia de uma prática clínica médica, muito uma ideia do parâmetro do orgânico. E aí Foucault vai dizer, quando a gente nomeia algo como doença mental, a gente está de fato nomeando algo que está lá, ou a gente está produzindo algo a partir dessa relação entre saber e poder. O normal e o patológico são uma grande ilustração disso. Quando nós estamos diante da pergunta o que é normal, é muito difícil responder, né? Embora existam reações de estranhamento, de julgar ser diferente, julgar ser desviante, quando algo acontece, quando alguém age de uma forma que nós aprendemos a não considerar normal, nomear o normal não é algo que a gente está acostumado a fazer. Dizer o que é o normal. Então, para diferenciar o normal do patológico, né, existe todo um processo de identificar, conhecer e explicar o que é normal e patológico, que aos saberes e poderes da psicologia e da psiquiatria foi conferido esse poder. Quem tem o poder de dizer o que é normal? E o que confere a alguém do campo o campo psi, esse poder de dizer o que é normal, né? Quem tem a credibilidade para dizer o que é normal e o que é patológico? Se vocês já passaram por essa experiência de alguém perguntando para vocês, isso que eu faço é normal, isso que eu sinto é normal, isso que está acontecendo comigo é normal, vocês podem ter sido angustiados por essa questão. Por que eu estou numa posição de dizer para alguém sobre a normalidade do que ela vive, sobre a normalidade do que ela sente, sobre a normalidade do que ela pensa? Então, o que o Foucault vai trazer para a gente é que o que é normal e o que é patológico é definido a partir de uma relação de poder. A divisão normal e patológico, que parece ser simplesmente uma questão de saber,
precisa ser pensada a partir de uma questão de poder. Então, na clínica, né, os problemas clínicos, enquanto na formação existe uma pressão para que as questões sejam consideradas objetivas, sejam consideradas técnicas, para que as intervenções sejam neutras, ao historicizar a clínica, o que o Foucault quer que a gente guarde é que os problemas clínicos são um resultado da constituição de um olhar instaurador de condições de normalidade. A clínica psiquiátrica e a clínica psicológica emergem dessa noção de que haveria uma normalidade e que caberia a determinadas pessoas a quem é conferida essa credibilidade, essa legitimidade, esse poder de dizer o que é normal. Então, falar da história da clínica psiquiátrica, falar da história da clínica psicológica, é falar desse movimento em que é conferido o poder de dizer quem é e quem não é normal. A doença mental, então, embora pareça que quando a gente fala de doença mental, nós estejamos falando de uma natureza que vai ser descrita com a ideia de doença mental, como se houvesse uma substância lá a ser estudada em quem é diagnosticado como doente mental, e a partir do momento em que você faz o diagnóstico, você está produzindo uma verdade sobre essa pessoa diagnosticada como doente mental, o que Foucault faz é questionar. A doença mental não se refere a uma natureza, não se refere a uma substância, não traz uma verdade sobre essa pessoa. Quando nós falamos de doença mental, nós estamos falando sobre a produção de saberes relacionados ao poder conferido a profissionais psíquicos. E toda a ideia de uma interioridade psicológica precisa ser pensado nas condições sociais que ela surgiu, que são condições de alienação, em que pessoas são distanciadas, excluídas, formas concretas da alienação histórica. E então Foucault fica conhecido também como quem estudou essas formas concretas de alienação histórica, como nós veremos no próximo vídeo.